E aí galera, Paradinha Esportiva tá na área. Meus amigos, agora além de você ver a gente no YouTube, aí no ClickTube, você pode ouvir o podcast da Paradinha Esportiva, já tá no Spotify, procura lá, tem outros conteúdos e a Paradinha também está presente também no podcast do ClickTube. A gente vai contar hoje uma historinha da passagem do Edmundo pelo Corinthians. Sim, Edmundo fez sucesso no Palmeiras, fez sucesso no Vasco. O animal foi muito bem nesses dois times, mas ele também passou pelo Corinthians. E tem umas histórias interessantes aí dos bastidores dessa passagem. Já já a gente volta para contar essa história. Roda a vinhetinha da Paradinha Esportiva aí. Hoje a gente vai falar sobre Edmundo no Corinthians, né? Edmundo já tinha sido campeão no Palmeiras, enfim, fez grande sucesso, ganhou o apelido de Animal do Osmar Santos, né? Edmundo Animal! Era um jogador realmente fabuloso no início de carreira, continuou depois, enfim. Mas ele também teve uma passagem pelo Corinthians. Como é que isso aconteceu? Em dezembro de 95, o Edmundo se envolveu num acidente de carro no Rio de Janeiro, que infelizmente terminou com a morte de 3 pessoas. Ele até foi condenado, né, por homicídio culposo, né, quando não é a intenção de matar as pessoas, enfim, sofreu até uma punição da justiça, né, prisão domiciliar. Mas o que aconteceu nesse período? Ele jogava no Flamengo e aí ficou sem clima para continuar no futebol carioca. Foi aí que apareceu a chance dele voltar para São Paulo. Embora ele não quisesse jogar mais em São Paulo, né, tinha deixado o Palmeiras justamente por causa disso, ele voltou para jogar no Corinthians. O Corinthians tinha se classificado para a Libertadores em 96, era a grande aposta, né, o time tinha sido campeão da Copa do Brasil, e o Edmundo foi o grande reforço daquele time. O Edmundo veio para cá, tem uma passagem boa em números, né? Fez 23 gols em 33 jogos. E tem uma história interessante, a chegada dele. O Edmundo acertou com o Corinthians e tal, aí no início de 96 ele iria se apresentar, aquela grande festa e tal. Eu trabalhava nessa época na Folha da Tarde, que hoje é o Agora, né? Eu trabalhava ao lado do companheiro Tony Assis. E o Tony Assis, para descobrir o dia que o Edmundo ia chegar e se apresentar no Corinthians, teve que se passar pelo Edmundo e ele enganou o presidente da época, Alberto Dualib. Tony Assis teve que se passar pelo Dualib, né? Ele é carioca, nasceu em Niterói, e aí fez aquele sotaque todo, pô, meu presidente, né? Ligou, a mulher do Dualib atendeu, pô, meu presidente, quando é que eu me apresento e tal, e o Dualib entrou na dele, passou lá pro Tony, quando é que ia ser a chegada do Edmundo, falou assim, pô, pega mais detalhes com o Zezinho Mansur, eles não te avisaram ainda da data de chegada e tal, e aí ele conseguiu. O vida de repórter é assim, você tem que se virar, amigo, né? Tem que correr atrás da informação, não é fácil, não, as coisas não chegam na sua mão, não. É a história interessantíssima do Edmundo com o Tony Assis. Bom, Edmundo no Corinthians, né? Já teve esse episódio da chegada interessantíssima de bastidores. E aí Edmundo, como eu lembrei no início lá, fez 23 gols, teve boas atuações, mas também teve confusão, né? Ele chegou a brigar com o Bernardo no vestiário e tal, no jogo do Corinthians, aí o Corinthians foi derrotado, o Bernardo foi para cima dele, enfim, teve essa confusão. E aí depois, um belo dia, o Edmundo era um cara, quando ele tá de bem com a vida, né? Hoje ele tá muito bem lá como comentarista da Fox, passou pela Bandeirantes hoje e tal. É um cara super de bem com a vida, né? Bem educado, fala contigo, mas ele tinha os repentes, né? Ele ficava sem falar com a imprensa um tempão e não foi diferente no Corinthians. Depois de um determinado tempo, o Edmundo deixou de falar com a imprensa, né? Eu era setorista do Corinthians nessa época e estava no Notícias Populares. E aí um dia o Edmundo não estava falando mais, teve um treino de manhã, o Corinthians treinava em 2 períodos nesse dia. Aí no período da manhã, acontecia muito das pessoas, dos repórteres e tal, irem no período da tarde, né? Eu fui de manhã e naquele dia só estava eu de manhã. E o Márcio Trevisan, o companheiro Márcio Trevisan, que trabalhou comigo na Gazeta Esportiva, estava lá pela Gazeta. E o Edmundo tinha um bom relacionamento com o Márcio, porque conhecia o Márcio quando era setorista do Palmeiras, né? O Márcio não era setorista do Corinthians, mas ele estava lá cobrindo o Corinthians nesse dia. Aí o Edmundo saiu de campo, estava sem falar com ninguém, resolveu puxar papo com o Márcio. Eu estava lá junto, começamos a bater papo e tal. Ele começou a falar que o Corinthians devia salário para ele, não estavam cumprindo o que tinha prometido, enfim. Ele usou a imprensa, né, de certa forma, porque como não estava recebendo, resolveu voltar a falar com a imprensa naquele episódio, e aí contou que estava com o salário atrasado, né, ironizou o Corinthians, disse, eu aceito até cheque pré-datado, enfim. Foi um escarcéu no dia seguinte, né? O Corinthians deu uma desconversada, mas a partir daí começou a se encerrar o ciclo do Edmundo no Corinthians, né? Já estava meio tumultuado, enfim, logo depois ele acabou saindo. Esse foi outro episódio dele nesse momento. E o que aconteceu? Aí, para terminar, ele acabou forçando a saída, né, depois de um tempo,
durante um treino do Corinthians e tal. O Corinthians já havia sido eliminado pelo Grêmio na Libertadores nas quartas de final. E aí o Edmundo se envolveu. Ele tinha poucos amigos no Corinthians, né? Ele se dava muito bem com o Ney, que era o goleiro Ney do Corinthians. Eles eram bem amigos, bem próximos, né? O Ney por ser carioca também, enfim, os dois se davam muito bem. Aí teve um treino que ele bateu boca com o Ney, né? Que é um grande amigo dele, e também brigou com o Cris no treino. Saiu do treino, foi embora, e aí acabou a passagem do Edmundo pelo Corinthians, né? Ele acabou realmente saindo, voltou para o Vasco, voltou para o futebol carioca, enfim, passou 6 meses no Corinthians. E aí o que aconteceu, meus amigos? Edmundo jogando no Vasco, o Corinthians foi enfrentar o Vasco. E aí eu continuava nas Notícias Populares, né? Pouco depois o Corinthians foi enfrentar o Vasco. E aí reencontro Bernardo e Edmundo, os dois que haviam brigado no Corinthians, né? No vestiário. Qual que era a missão? Eu tinha que ligar para o Edmundo para saber como é que ia ser a reação dele com o Bernardo. Liguei, e aqui eu faço um adendo aqui, quer dizer, o Edmundo, toda vez que eu liguei para o Edmundo como repórter, enfim, sempre me atendeu de forma educada, enfim, né, conversamos, e nessa vez me atendeu também, liguei, falei, Edmundo, e aí, vai reencontrar o Bernardo, como é que você vai ser isso, enfim, né? Tem medo de acontecer alguma coisa. Falei assim, meu amigo, se eu tivesse medo de homem, eu não saía de casa. E pá, bateu o telefone na minha cara, né? Mas assim, o jogo acho que terminou 0-0, Corinthians e Vasco, não teve nenhuma confusão, terminou tudo bem. É isso aí, galerinha. Bastidores aí do nosso futebol, casos da bola, você vai ver de vez em quando aqui na Paradinha Esportiva também, essas situações curiosas aí que envolvem os bastidores, da reportagem, enfim, né? E esse caso do Edmundo aí, tem muita história. O Edmundo, tem a passagem dele no Corinthians, 6 meses, 23 gols entre 33 jogos, e esse monte de confusão aí com salário atrasado, briga com o Bernardo, o repórter se passando por ele, enfim, 6 meses que valeram muito tempo aí. Gostaram? Curtiram? Dê aquele clique lá, dê aquela curtida no nosso videozinho da Paradinha Esportiva aí, tá bom? Um abraço e até a próxima!